Olá, estudante do oitavo ano. Neste vídeo, vamos falar sobre porcentagens em gráficos estatísticos. Dá uma olhada comigo. Já sabemos fazer leituras de gráficos. Então, como interpretar os dados e as porcentagens que aparecem? Vamos descobrir. Natureza dos dados de um gráfico. Olha lá. Os dados de um gráfico podem ser representados de várias formas. Vamos ver? Quantidades totais. Exemplo, 2.045 pessoas. Então, a quantidade, número, né? E porcentagens. 25% das pessoas. Tem que estar atento com essa diferença, tá bom? Tem que estar atento com essa diferença na leitura do gráfico, para não me enganar. Outra coisa importante. Os gráficos, eles podem ser de vários tipos, embora os mais comuns sejam o quê? O que a gente mais vê? Esse gráfico aqui, que a gente chama de gráfico de barras ou gráfico de colunas, tá? E o gráfico de setores. Então, tá aí, certo? Uma coisa importante. Quando os dados pesquisados se complementam, ou seja, compõem o total da população pesquisada, podemos utilizar gráficos de setores. Gráficos de pizza ou gráficos de barras, tá? Por que o gráfico de setores ele é chamado de gráfico de pizza? Porque cada pedaço do círculo é chamado de setor circular. Cada pedaço que parte do centro do círculo. Então, o círculo tem um centro. Cada pedacinho que é tirado a partir do centro do círculo, ele é um setor circular, tá bom? Por isso, quando você ouvir a palavra gráfico de setores, dá aquela lembrada desse vídeo. Não é gráfico de pizza, é gráfico de setores, tá? Então, assim, se as populações, os setores ali, as quantidades, elas fecham o total da população, eu posso trabalhar, então, com um gráfico de setores, certo? Por exemplo, se eu tenho 3 produtinhos e as pessoas só podem escolher um deles e ninguém deixa de escolher nenhum dos produtos, então cada porcentagem vai completar os 100% das pessoas que foram perguntadas. Aí eu posso usar um gráfico de setores ou posso usar o gráfico de barras. Às vezes, isso não vai ser possível. Às vezes, isso não vai ser possível, não vai completar a totalidade da população. Então, você não vai usar gráfico de setores, tá bom? Olha lá, quando as informações não completam a totalidade da população, o gráfico de setores já não pode mais ser usado. Então, tá ali. Continuando, então, eu tenho um gráfico aqui para a gente ler. Olha lá. Esse gráfico, ele traz a quantidade de trabalhadores e o grau de escolaridade desses trabalhadores, tá? Olha ali. Apresenta os dados em quantidades totais. Para determinar a porcentagem em cada categoria, devemos usar a razão entre a quantidade específica e o total. Então, se eu quiser quantos por cento tem o fundamental incompleto, eu preciso fazer o quê? Calcular o total de trabalhadores, fazer a razão entre o total dos que tem fundamental incompleto e o total de trabalhadores para achar a porcentagem. Quer ver? Olha lá. O total de trabalhadores é 105. Se eu quiser saber quantas pessoas têm o ensino médio incompleto, por exemplo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar as 30 pessoas, dividir pelo total, que é 105. Aí eu vou simplificar a fração, eu vou ter 2/7, certo? Dividindo por 5 e depois dividindo por 3. Você vai ter 2/7. 2 dividido por 7 é aproximadamente 0,275, porque dá uma dízima periódica. Vezes o 100, para dar a porcentagem. Eu desloco a vírgula 2 casas para a direita. Então, ao todo, eu vou ter 27,5% dos entrevistados ali, dos trabalhadores, têm o ensino médio incompleto. Está ali. Agora, o gráfico 2, ele diz o quê? Apresenta as porcentagens de preferência sobre gêneros cinematográficos. Para sabermos a quantidade de cada categoria, devemos saber o total de entrevistados e determinar cada porcentagem. Certo? Então, olha lá. Eu tenho 21% ação, 10% drama, 18% suspense, 17% terror, 14% animação, 5% documentário e 15% romance. Então, as pessoas que foram pesquisadas, o total se encaixa em uma dessas categorias. Certo? Então, olha ali. O total é 2.500 pessoas. Se eu quiser saber o total de pessoas que gostam de ação, 21% de 2.500. 21 vezes 2.500 dá 52.500, dividido por 100 é igual a 525. Neste vídeo, nós falamos sobre porcentagem em gráficos estatísticos.
Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.